Bom, seguindo aqui então, vamos seguindo o nosso material aqui. Agora a gente vai estudar as causas de alargamento das bandas. Esses sinais cromatográficos aqui, que eu vou mostrar aqui, sempre, por melhor que seja, ele sempre tem um alargamentozinho da banda aqui, ó, né? Sempre tem uma pequena variaçãozinha na largura do pico ali. Então, o que que causa esses alargamentos das bandas, né? O que que causa isso? Aqui até mostrei aqui, né? É, o que causa é o seguinte, são três coisas. Primeira delas, tá? Então vamos voltar aqui. Deixa eu maior a tela aqui. Primeira coisa que causa o alargamento das bandas são os caminhos múltiplos, certo? Lá na confecção da coluna, claro que todo fabricante vai ter um esmero muito grande para que não exista isso na coluna dele. Às vezes a gente pode até fabricar colunas no laboratório. Aí já a gente não vai ter a mesma capacidade técnica que a indústria tem em fazer uma coluna, né? Então, isso mais acontece em colunas feitas pela gente no laboratório, que é bem comum até isso. Eu, por exemplo, já fiz coluna, né? Que é rechear colunas lá com uma outra substância que eu imagino que vai funcionar. E aí a gente sempre tem todo um cuidado na hora de fazer criar essas colunas, né? Rechear a coluna com a fase estacionária. Porque pode ser que a gente faça de um jeito que deixe caminhos lá dentro da coluna. Eu até simbolizei aqui esses caminhos aqui. Porque quando o analito, vamos supor que são três moléculas da mesma substância, tá? Eu vou apelidei a molécula da molécula 1, a 2 e a 3, mas elas são a mesma molécula, é o mesmo analito, entendeu? Só que aqui é uma molécula dele, aqui é outra molécula dele, aqui é outra molécula dele. Pode acontecer de, além desse analito interagir com a fase estacionária, ele também acha uns caminhos diferentes aqui, ó. Ele pega uns atalhos diferentes. Por exemplo, talvez essa molécula aqui, ela conseguiu achar uns atalhos ali mais legal, assim, ó. Ela atalhou o caminho e ela vai sair primeiro lá. Já a outra já não fez tanto atalho, sai depois. E essa aqui acabou fazendo muita volta lá dentro da coluna, porque a gente fabricou ela de um jeito não tão legal assim, e a gente possibilitou que existisse muito esses caminhos múltiplos aqui, certo? E mesmo colunas perfeitas, industriais e tudo mais, mesmo assim ainda acontece esse fenômeno. Pode acontecer, você não acha que o analito ele está sendo empurrado pela fase móvel, mas ele pode acabar desviando um pouquinho para a esquerda, 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 sabe? Ele faz um caminho assim. Quando que esse aqui teve erros menos aleatórios, ele desviou para a direita, mas desviou para a esquerda, para a direita, para a esquerda, no fim ele está indo mais reto. Entenderam? Isso aqui é tipo uma distribuição, eu não vou cair nessa seara aí, mas é quase que uma distribuição normal, né? É claro que é muito raro alguém errar sempre para o mesmo lado, depois errar sempre para o mesmo outro. A maioria é quase que uma curva de Gauss mesmo, né? A maioria vai ter erros tanto para um lado como para o outro, entendeu? É tipo jogar aqui, seria quase que jogar cara ou coroa. É muito difícil alguém dar cara, 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 cara. Sempre os desvios vão para a esquerda e depois sempre para a direita. É difícil, mas acontece, entenderam? São os caminhos múltiplos, possíveis caminhos diferentes que os analitos tomam lá no atravessar a fase estacionária, e isso faz com que alguns analitos cheguem antes e outros, a maioria vai chegar no valor médio, né? E uma minoria começa a chegar depois. Essa é uma explicação que existe, não tem o que fazer. Isso aqui já veio na tua coluna, não é culpa também da coluna. Pessoal, isso aqui, não confunda, isso aqui não chega a ser rachadura. Não é rachadura. Rachadura passa batido, nem interage, né? Não é rachadura, é caminho múltiplo. Eles atravessaram por esses caminhos múltiplos, certo? Quando a gente confecciona, é que a gente não deve deixar rachadura nenhuma, né? Mas só que a gente não tem, como é que eu vou dizer? Essas colunas que a gente confecciona, a gente às vezes nem tem uma granulometria tão perfeitinha, nem tudo é as mil maravilhas, né? Então, acredito que essas colunas que a gente faça no laboratório, né? Como as que eu fazia, eu me lembro, elas nem dão tanta pressão assim dentro da coluna, como uma coluna que tu compra pronta, né? Industrializada. Mas assim que as coisas surgem, né, pessoal? É fazendo coluninha assim, que parece que não é tão legal, mas assim a gente descobre uma coisa. Aí depois um dia essa coisa vira uma coluna industrial, né? Você não acha que essas colunas industriais não deram em árvore, surgiram do nada. Não, surgiram de pesquisas assim. Um dia alguém fez uma assim, não tão legal, mas percebeu que aquela fase estacionária funciona bem, certo? E aí depois assim que a ciência anda, né? Então essa é uma possibilidade do alargamento dos picos, os caminhos múltiplos, simbolizado pela letra A maiúscula aqui, tá? Depois, outro processo que acontece numa separação cromatográfica é a difusão longitudinal. É simbolizado por esse B dividido pelo micro aqui, que é a vazão, né? Então aqui, ó, o que
O que é essa difusão longitudinal? Eu até já expliquei para vocês lá em eletroquímica o que é difusão, né? Difusão é um gradiente de concentração. Se a gente injetou o analito aqui e ele interage com a fase estacionária, portanto ele está sempre bastante concentrado numa faixa da coluna cromatográfica, certo? Que eu simbolizei por essa linha azul escuro aqui. Aqui é assim, ó, a maior parte das moléculas do analito estão todas nessa região aqui, ó. Estão tudo meio espalhadas por essa pequeno espalhamentozinho que teve. Só que logo depois que passou o líquido, já não tem quase nada desse analito. E para frente também não tem quase nada. Então, nessa coluna aqui, a gente tem um gradiente de concentração do analito. E aí, então, isso vai fazer um processo de difusão. Sempre a difusão, ela é um processo espontâneo. O analito sempre tende a migrar do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Então, espontaneamente, vai existir difusão na cromatografia. Vai ter sempre analitos que estão tentando migrar para frente aqui da coluna, só porque aqui não tem a concentração igual a onde ele está aqui na faixa azul. E também vai ter analitos migrando para trás. Por quê? Porque para trás também a concentração dele é zerada quase aqui. Então ele vai ficar, por isso que eu inventei esse desenho aqui, mas ficou bom até. Eu fiz esse sombreado aqui, tô vendo que tá um sombreado azul escuro aqui, ó. Esse sombreado aqui seria isso, os analitos migrando assim para a parte que ele está menos concentrada dele. Essa migração de analito, a gente está falando da migração do soluto, entendeu? E o processo que envolve o soluto dele ir do mais concentrado para o menos concentrado, o nome disso é difusão. Dois fenômenos espontâneos assim que acontecem, né? Então o fenômeno de difusão também não tem como a gente fugir, isso aqui é espontâneo. Sempre a gente vai ter um leve espalhamento do analito dentro da coluna pelo processo de difusão longitudinal, porque ele está atravessando a coluna aqui. Eu considerei que a fase móvel está indo para a direita aqui, então mesmo ele atravessando a coluna, vai ter essa difusãozinha dele dentro da coluna, e isso causa o alargamento do pico. Deixa eu voltar aqui, olhar a imagem aqui, é uma das causas de alargar a base do pico, certo? Beleza, vamos para o próximo aqui, que são 3, né? O próximo é isso aqui, ó, o tempo de equilíbrio do analito com a fase estacionária, certo? Então aqui, o simbolizado pelo C micro aqui, ele depende da vazão ali também, né? O que quer dizer esse tempo de equilíbrio? Eu tentei simbolizar assim, ó. Imagina aqui a largura da... Aqui eu tô falando largura da banda, né? Mas assim, ó. Vamos imaginar que essa largura aqui é aquilo que eu mostrei no slide aqui, ó. Seria isso aqui, o analito está espalhado nessa largurinha aqui da coluna, e isso vem atravessando a coluna, beleza? Nessa largurinha aqui. O que é o tempo de equilíbrio? Eu acho que aqui. O que é o tempo de equilíbrio? Seria assim, ó, naquela largurinha ali está cheio dos analitos, que são esses pontinhos azuis aqui, por exemplo, certo? Só que a gente tem analito que está interagindo com a fase móvel e tem uns que se grudaram na fase estacionária. Pode acontecer de que o tempo desses analitos que se grudaram na fase estacionária voltarem para a fase móvel, ele tem um tempo mais lento. Pode ser, entendeu? Alguns têm um tempo mais lento, uns o tempo é bem rápido, assim. Ele interage com a fase estacionária e já volta para a fase móvel. Não dispersa muito. Mas pode acontecer desse tempo ser um pouquinho mais retardadinho, assim, demoradinho. E aí, então, quando o analito volta para a fase estacionária, a fase móvel, né? Quando o analito volta para a fase móvel, ele vai voltar, mas a fase móvel já andou um tanto aqui, ó. Então ele vai voltar aqui assim, ó. Então estão vendo que essa banda aqui, que tinha essa largura aqui, vai aumentar a largura da banda, ó. Porque quando eles voltarem, eles vão ocupar esse espaço aqui. Então agora vai ter aquela parte que tinha analito, e quando esses voltarem, vão voltarem para cá, para trás, ó. Então vai alargando a banda. Isso, claro, que é mais sujeito a acontecer quando os equilíbrios, né, entre grudar na fase estacionária e fase móvel são mais lentos, assim. Vai ser uma... E isso, claramente, a gente vai observar. É uma das justificativas de ter largura do pico bem grande embaixo, né? A base do pico é bem larguinha, assim. Que é isso aqui, né? Tu deveria ter um pico mais bonito, assim, né? Ou bem, isso aqui nem é tão grande coisa, né? Mas a gente tem um pico desse tipo aqui em cromatografia. Às vezes dá, bem tranquilo, pessoal. Quem trabalha em cromatografia, às vezes tu faz uma análise, tu tem um pico que é assim, parece um morro gigante. Então tu tem que fazer todo um trabalho aí para deixar isso aqui fininho, assim. Esse pico aqui, se eu tivesse uma análise cromatográfica, tivesse um pico assim, até dá, tranquilo, mas já não é um pico muito bom. Daria para tentar melhorar. Mas até vai, dependendo, já tentou um monte de coisa, já não deu, né? Tem muita coisa também, né? Às vezes esse pico ele é desse jeito, mas lá na frente tu separou uns 4 analitos. Então tu começa a querer mexer muito nesses picos aqui, deixar ele magrão,
tu grudou os 4 picos lá. Isso acontece na cromatografia. Tem esse detalhe também. Existem cromatógrafos que dá para te fazer um negócio que eu vou falar mais adiante, que é misturar as fases móveis e brincar com isso. Então, se tu tem um cromatógrafo desse tipo, que já é mais sofisticado, talvez dê para talvez dê para tu manter a separação daqueles 4 picos que vieram antes, que estavam bem separadinho, e depois desse momento tu deixa a fase móvel mais forte. Tem cromatógrafo que consegue fazer isso. Aí tu consegue deixar esse pico mais fininho aqui. Só que tem cromatógrafo que não faz isso. Então, se tu tem um cromatógrafo mais simples, tu vai ficar travado nesse sentido aí. Tu vai ter que ir adiante com as tuas análises com um pico mais largo, assim, né? Porque não vai ter como deixar ele mais fininho. Tu deixa ele mais fininho, tu acaba grudando uns 4 picos que vinham antes que estavam separados. Certo? Então, isso aqui, caminhos múltiplos, difusão longitudinal e o tempo de equilíbrio, são as 3 coisas que causam o alargamento dos picos. E aí, então, esse camarada aqui, ele já estudou essas coisas aqui, ó. O gráfico de Van Dieter. Os gráficos de Van Dieter, eles foram construídos tanto para cromatografia líquida, que é o que a gente vai estudar depois que eu fechar essa parte aqui, e também para cromatografia gasosa, que é outra técnica que a gente vai estudar também. São as principais técnicas aí de cromatografia de alta eficiência, digamos assim, para determinar vários tipos de analitos, vários tipos. O que imaginar, desde análise de íons, água, eletrólitos, moléculas, proteínas, aminoácidos, vitaminas, exame antidoping, imagina, praticamente toda essa parte de atletismo, de exame antidoping, praticamente toda ela é feita em cromatografia gasosa. Então, e muita coisa também, muita coisa feita em cromatografia líquida. Então, depois eu vou comentar, a gente vai estudar cada uma delas, né? Essa é a parte principal, digamos assim, da nossa disciplina aqui, é entender essas 2 cromatografias. Mas primeiro eu estou nesse, digamos, capítulo aqui, que é o princípio da cromatografia, né? Para que depois, quando eu chegar nas 2 lá, toda essa base que eu estou explicando para vocês, ela está aplicada nessas 2 cromatografias aqui, certo? Então, aqui o que eu quero falar? Esses gráficos de Van Dieter, eles são gráficos que aqui varia a vazão. Esse micro aqui, ele fala da vazão. Vazão quer dizer a velocidade que a fase móvel passa na coluna, certo? É a vazão, o símbolozinho é um micro aqui. E esse eixo aqui, o eixo Y, ele é o H. O que é o H? É o tamanho do prato teórico. Posso voltar lá? Onde é que estava isso? Estava aqui, né? Tá aqui. Não. Estava depois disso aqui. Tá aqui. O H é o tamanho do prato teórico. É tu pegar o tamanho da coluna e dividir pelo N. O N era o número de pratos teóricos total da coluna, né? Estava calculado lá em cima, lá, certo? Então, o H é o tamanho do prato teórico. Seria assim, ó, quantos centímetros de coluna acontece o fenômeno do analito grudar e sair? É isso, certo? Então, esse gráfico aqui, o gráfico de Van Dieter, é isso. A gente tem o tamanho do prato teórico e aqui a gente vai variando o fluxo da fase móvel. O que um químico quer? Qual é o sonho do químico? O sonho do químico é ter tamanhos de pratos teóricos cada vez menor, porque quanto menor é o tamanho do prato teórico, mais pratos teóricos vai ter na mesma coluna. Uma coisa bem óbvia, eu tenho uma coluna de 25 centímetros. Se o meu prato teórico tem 2 milímetros, se eu conseguir fazer um prato teórico com 1 milímetro, metade da largura, vai caber mais prato teórico na coluna. Uma coisa bem óbvia, né? Então, esses gráficos de Van Dieter, eles consideram os 3 fenômenos acontecendo. O fenômeno de caminho múltiplo, o fenômeno de difusão e o fenômeno de tempo de equilíbrio. E aí se observa como é que funciona mais ou menos a coisa. E aí é feito esses gráficos aqui. O que a gente observa, né? Mexendo nessas variáveis, o que a gente pode observar? A gente pode construir esse gráfico, né? Pegar um analito, fazer a análise, botar uma vazão tal e ver quanto que dá o tamanho do prato teórico. Ah, dá tanto de valor. Aí tu vai lá e aumenta a vazão. Aí faz uma medida, dá um valorzinho menor. Aí tu pensa, ó, melhorou. Aí tu vai lá, aumenta a vazão de novo, vê o tamanho do prato teórico, que é aquele cálculo anterior. Então vamos voltar de novo aqui para vocês verem que não tem mistério nenhum, né? Como é que calcula o número de prato teórico? Só pegar o tempo de retenção e dividir pela largura da base do pico. Faça a conta aqui, eleva ao quadrado, multiplica por 16. Feito isso, tu pega lá a comprimento da coluna, quando tu compra a coluna está escrito ali quanto que ela mede, né? E divide por esse N aqui que tu obteve, com aquele analito. Então tu faz isso várias vezes, para fazer o gráfico de Van Dieter. Tu faz isso uma vez e vai dar um valor, um ponto aqui no gráfico, né? Vazão, tu vai escolher uma vazão, né? Uma vazão bem baixa, vai ter um ponto. Aí tu aumenta a vazão, tu vai perceber que deu uma diminuída no prato teórico. Tu pensa, melhorou. Aí tu aumenta um pouco mais a vazão, tu vê que dá uma diminuída no tamanho do prato teórico. Tu pensa, tá melhorando. Vou fazer uma vazão mais rápida. Aí tu bota uma vazão mais rápida. Aí tu chega no valor aqui, melhorou, que legal.
Aí tu aumenta mais a vazão de novo. Tu pensa, pá, quanto mais eu aumento, mais vai melhorando, né? Aí tu aumenta mais a vazão um pouco e tu vê que... Opa, estourou o tempo.